40 dias de oração por um avivamento verdadeiro. Reflexão do livro Avivamento Verdadeiro, do pastor Edson Queiroz. Dia 4. As evidências da presença do Espírito Santo. Há diversas evidências da obra do Espírito Santo quando há um avivamento espiritual. 1. Convicção de pecado e salvação. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Atos, capítulo 2, versículo 37, 38 e 41. Quando há avivamento, o Espírito Santo cria uma atmosfera de busca das coisas espirituais e as pessoas têm uma forte convicção de pecado. Condutas que sempre foram aceitáveis parecerão inacreditavelmente malignas. As pessoas correm para Deus buscando o perdão dos seus pecados. O resultado é uma grande colheita de almas. O livro de Atos registra parte desta colheita. No início eram 120 pessoas, depois 3.000, chegando a 5.000 pessoas, e o crescimento continuou. Meus queridos irmãos, como nosso coração deve ansiar por uma grande colheita de almas em nossa nação. Como precisamos de verdadeiras conversões e verdadeiros seguidores de Cristo. 2. A igreja começa a se estruturar. O livro de Atos também registra a forma como a igreja começou a se estruturar. A vida em comunidade, o uns com os outros começa a acontecer. Os dons fazem a igreja funcionar. Os apóstolos começam a estabelecer a doutrina e a estrutura ministerial. A igreja começa a funcionar como corpo de Cristo. Atos 2, versículo 42 e 47. 3. Muitos milagres. O primeiro milagre registrado no livro de Atos após o Pentecostes foi a cura de um aleijado. Capítulo 3. Daí por diante, diversos sinais e maravilhas eram feitas pelos apóstolos e demais membros da igreja. Note que os milagres tinham o propósito de glorificar a Deus e produzir temor nas pessoas. 4. Oposição. Uma evidência clara do avivamento é a oposição. Note que começa com líderes religiosos. Isto acontece porque o avivamento tira estes líderes de sua zona de conforto, que começam a temer por sua posição e sustento. O mais incrível é que usam a palavra de Deus para levantarem oposições, assim como fizeram os líderes religiosos quando houve o derramado Espírito Santo. No capítulo 4 do livro de Atos, Pedro e João foram chamados para dar explicação de milagre e testemunharam poderosamente aos líderes religiosos. Foram ameaçados e proibidos de pregar, mas deram a seguinte resposta: Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Versos 20. 5. Muita oração. Um dos ingredientes básicos da história de Atos dos Apóstolos é a oração. Em todo o livro encontramos referências constantes sobre o povo de Deus orando, e é exatamente este ingrediente que está faltando em nossas igrejas. Os crentes individualmente têm negligenciado o seu TSD, tempo a sós com Deus. As reuniões de oração têm se tornado raridade em algumas igrejas. Não há mais vigílias. Poucos estão planejando uma jornada de oração. Aos domingos, nossas igrejas estão lotadas, mas durante a semana, no culto de oração, poucas pessoas participam. As atitudes deixam claro que a oração foi colocada em segundo plano. Precisamos urgentemente de um avivamento espiritual. 6. A igreja começa a se espalhar. Os líderes e as igrejas começam a receber a visão missionária e se espalham por todas as partes, pregando o evangelho de Cristo. Quando vem o avivamento, muita gente é salva e o próprio povo de Deus começa a querer que todas as pessoas também tenham a experiência de salvação.
Alguns irmãos que têm visão missionária sempre estão preocupados com o avanço do reino de Deus e fazem diversos esforços para a mobilização de pastores e igrejas e conseguem algum resultado. Mas quando vem o avivamento, missões nascem naturalmente no coração dos seguidores de Cristo e eles se entregam de corpo e alma para a obra de Deus. Por outro lado, o próprio Espírito Santo começa a dirigir a obra missionária. No livro de Atos, Felipe evangeliza o primeiro-ministro da Etiópia e o evangelho vai para o norte da África. Paulo e Barnabé fundam a igreja de Antioquia, que foi a base missionária para viagens do apóstolo Paulo. O evangelho se espalhou por todos os lugares. Esta é uma das razões fundamentais pelas quais precisamos de avivamento espiritual. Milhões estão perdidos e precisamos levar-lhes a palavra de salvação. Motivo de oração. Ore para que o Espírito Santo levante um forte movimento de oração em prol do avivamento. Ore para que venham convicções de pecados sobre crentes e não crentes. Peça a Deus que prepare sua igreja para a perseguição. Peça a Deus pela sua família. Peça a Deus pelos enfermos da Covid-19 em sua cidade. Peça para que a vacina alcance todas as pessoas da Covid-19. Que Deus o abençoe.